galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre eletrocardiograma. O que é o eletrocardiograma, como é feito o eletrocardiograma e como a gente interpreta as diferentes ondas do eletrocardiograma e suas possíveis alterações patológicas. Para que a gente consiga compreender o eletrocardiograma, é fundamental que a gente entenda a eletrofisiologia cardíaca. Ou seja, a gente tem que conhecer muito bem a anatomia cardiovascular, especialmente a anatomia do coração, e a fisiologia cardíaca, ou seja, como é produzida e propagada a carga elétrica pelo músculo estriado cardíaco. Felipe, por que isso? Por que eu vou ter que ficar estudando novamente eletrofisiologia cardíaca? Por que eu não posso estudar direto o eletrocardiograma? Porque é fundamental que a gente entenda o exame e não que a gente decore. Então, quando a gente está falando de um determinado vetor ou quando a gente está falando de uma determinada derivação no eletrocardiograma, V1, V2, V3, V4, V5, V6, AVR, AVL, AVF, D1, D2, D3, na verdade a gente está falando de pontos de vista. Ou seja, quando eu vou, por exemplo, pedir um raio-x de tórax, no raio-x de tórax a gente pede sempre duas incidências. Exemplo, AP e perfil. O que significa AP? Vista antero-posterior. O que significa perfil? Vista lateral. Por que isso é tão importante? Porque se eu estiver vendo o coração só de frente, ou se eu estiver vendo o tórax só de frente, examinando os pulmões, estiver vendo então o raio-x de tórax com vista em AP, eu consigo perceber, por exemplo, o que está mais acima, o que está mais abaixo, o que está mais para o lado, o que está mais para o meio, mas eu não consigo ter uma percepção, uma noção de profundidade. Por isso, então, é fundamental que eu tenha uma vista lateral, para eu saber o que fica mais na frente e o que fica mais atrás. No nosso exame de eletrocardiograma é a mesma coisa, só que em vez de duas incidências, ou seja, em vez de duas possibilidades de visualizar esse coração, a gente vai ter 12 incidências, que na verdade são chamadas de 12 derivações do eletrocardiograma. Então, a gente precisa entender, primeiro, o que a gente está olhando. Então, quando a gente está olhando para o eletrocardiograma, na verdade, a gente está olhando para a onda elétrica, para o vetor de onda elétrica. Então, a gente tem que entender como essa onda elétrica é gerada e como essa onda elétrica se propaga pelo músculo cardíaco. Desde o átrio direito, da saída dessa carga elétrica lá do nosso sinusal, passando então, sendo distribuída pelos átrios, depois chegando no nosso nó AV e depois sendo distribuída para os ventrículos. Então, qual é o vetor? Por onde essa carga elétrica passa? Porque o que a gente vai visualizar no nosso eletrocardiograma nada mais é do que o vetor, ou seja, se esse vetor ele está se aproximando, se esse vetor ele está se afastando, e depois a gente vai falar mais especificamente de cada onda, do significado de cada uma das ondas que a gente vai encontrar no nosso eletrocardiograma. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a eletrofisiologia cardíaca. Na eletrofisiologia cardíaca, a gente estuda, então, que o coração ele vai ser composto por um tipo especializado de músculo, o nosso músculo estriado cardíaco, caracterizado pela sua capacidade de contração rítmica e autônoma. Esse tecido muscular é formado por células chamadas de cardiomiócitos, que possuem propriedades elétricas exclusivas, como a capacidade de gerar e conduzir impulsos elétricos sem a necessidade de estimulação externa contínua, como é o que acontece, por exemplo, no nosso músculo estriado esquelético, onde o sistema nervoso tem que produzir uma carga elétrica e impulsionar ou entregar essa carga elétrica para o músculo estriado esquelético. Então, esse nosso músculo estriado esquelético, que é um músculo somático, ele é dependente de uma carga elétrica gerada pelo sistema nervoso. Então, caso o sistema nervoso não gere a carga elétrica, o músculo estriado esquelético não contrai. No nosso coração, não. A gente tem um sistema próprio de geração e propagação de carga elétrica, que é o nosso sistema de condução. Então, no coração, a geração e a propagação do impulso elétrico ocorre através de uma sequência organizada, que garante a contração coordenada dos átrios e dos ventrículos. Por que isso precisa ser coordenado? Porque quando a gente vai estudar, a gente percebe que o batimento cardíaco ele é dividido em dois momentos, que a gente chama de diástole e sístole. Durante a diástole, o sangue precisa passar de cima para baixo, ou seja, de átrios para ventrículos. Então a gente chama esse momento de diástole ou sístole atrial. E no segundo momento, o sangue vai precisar ser ejetado do coração para as artérias, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, do ventrículo direito para a artéria tronco pulmonar. Como a saída das artérias é sempre pela base do coração, então o nosso ventrículo vai ter que contrair de baixo para cima.
Então, a carga elétrica nos átrios ela é distribuída de cima para baixo. Já nos ventrículos, ela tem que ser coordenada e distribuída de baixo para cima. Por isso, existe toda uma organização, uma sequência de carga elétrica que é distribuída pelo nosso coração. Esse processo, então, ele vai começar no nosso sinusal, no nosso nó sinoatrial, lá na parede superior do nosso átrio direito, próximo ao ósseo da cava superior. Depois, essa carga elétrica gerada no nó sinusal se espalha pelos átrios, primeiro pelo átrio direito, depois para o átrio esquerdo, então vai gerar contração atrial. Essa contração atrial, então, vai ser o nosso momento de diástole, passagem de sangue de átrios para ventrículos. Ao mesmo tempo, a carga elétrica vai chegar no nosso nó localizado entre o átrio direito e o ventrículo direito. Na verdade, ele fica dentro do átrio direito, próximo ao septo átrio-ventricular e ao septo interatrial. Dali, essa carga elétrica que vai ser recebida vai ser retardada, ou seja, o meu nó AV, o meu nó atrioventricular, tem uma função extremamente importante, que é uma função de desacelerar o impulso elétrico. Então, ele tem uma frequência de impulso elétrico menor do que o nó SA. Então, o nó SA manda contrair, o nó AV recebe, retarda, permitindo que os átrios se contraiam antes dos ventrículos. Depois, esse nó AV pega essa carga elétrica e repassa essa carga elétrica, então, para o nosso feixe de Risch. O feixe de Risch atravessa o septo atrioventricular direito e logo que chega no ventrículo direito, ele cruza do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo e aí a gente vai ter, então, dois feixes, são chamados de feixes interventriculares. Feixe interventricular direito e feixe interventricular esquerdo. Esses feixes interventriculares descem até o ápice do coração, onde encontram, então, as fibras de Purkinje, mas descem de forma isolada. Então, aqui, uma observação importante. Assim que gerada a carga elétrica nos átrios, essa carga elétrica se espalha de forma difusa por todos os átrios, gerando, então, uma contração atrial de cima para baixo. Vetor de contração dos átrios é sempre do nó sinusal para o nó AV e, ao mesmo tempo, despolarizando, então, todo o átrio e gerando contração atrial. Porém, quando ela chega no nó AV, existe um isolamento. O nó atrioventricular retarda e repassa essa carga elétrica para o feixe de Risch, que desce de forma isolada. Depois, passando, então, para os feixes interventriculares de cada um dos lados, então vão descer os meus dois feixes interventriculares direito e esquerdo, do lado do septo interventricular até o ápice do coração. Felipe, por que de forma isolada? Porque o nosso ventrículo precisa contrair de baixo para cima. Caso haja um escape de carga elétrica antes de chegar no ápice do coração, o que pode acontecer? Uma extrasístole ventricular, ou seja, é como se eu tivesse dois momentos de contração. Ele contrai de cima para baixo, depois de baixo para cima, fazendo então com que o fluxo de sangue ou a ejeção de sangue não seja tão eficiente. Então isso aí já é um defeito do nosso sistema de condução que pode ser percebido também, uma extrasístole ventricular, no nosso exame de eletrocardiograma. Agora, caso ocorra tudo fisiologicamente, essa carga elétrica chega no ápice do coração. No ápice do coração, então, ela é espalhada pelas fibras de Purkinje, que se difundem, então se espalham pelos ventrículos de baixo para cima, promovendo, então, a contração ventricular de baixo para cima e, consequentemente, a sístole ventricular, ou seja, momento de contração dos ventrículos. Beleza, Felipe. Agora, como é que a gente vai correlacionar a eletrofisiologia com o vetor de despolarização? O que isso tem a ver? Então, na verdade, a gente deve entender um pouquinho de vetor de despolarização. O que é esse vetor de despolarização? E agora, será que eu vou ter que estudar de novo física para entender o traçado de eletrocardiograma? Na verdade, a gente não vai precisar entender física ou estudar muita física. Mas, na verdade, o que a gente precisa compreender é que a seta indica a direção em que o pulso elétrico percorre no músculo cardíaco, desde a sua geração até o ápice do coração, ou seja, até a ponta do coração, lá no nosso ventrículo, tá? Tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo. Então, se tudo normal, no nó sinusal até o nó atrioventricular, posteriormente pelo feixe de Risch, feixes interventriculares até o ápice do coração. Tá? Isso sem contar, então, com as fibras de Purkinje, que vão estar, então, de baixo para cima, ou seja, contraindo os ventrículos de baixo para cima.
Se a gente lembrar então do posicionamento do coração na caixa torácica, mais especificamente no mediastino, temos que lembrar então da base do coração. Ela é superior e centralizada e o ápice do coração ele fica inferior e à esquerda. A grande diferença é que quando estudamos nos livros, uma imagem é única, ou seja, no livro a gente tem uma única posição, uma única vista, ou uma vista do coração anterior, ou uma vista do coração posterior, ou uma vista lateral, ou em corte transversal, vista superior, corte transversal, vista inferior, mas isso faz então com que a gente veja um único plano. Esse único plano, então, me dá um único ponto de vista. Mas quando a gente vai comparar com a realidade, ou seja, com o que acontece fisiologicamente, é que nós temos uma estrutura tridimensional. E por isso, quando a gente vai avaliar essa estrutura tridimensional, a gente tem que ter diferentes pontos de vista. Ou seja, eu preciso olhar de cima, de baixo, de um lado, do outro, né, de dentro para fora, de fora para dentro, de anterior para posterior, de posterior para anterior. Então, eu preciso ter uma percepção desse coração, não como eu vejo nos livros, num sentido único, tá? Mas eu preciso de várias possibilidades. Assim, fazendo uma analogia, sempre que observamos o exame de raio-x, a gente vê que são os mesmos pontos, ou seja, eu tenho uma mesma visualização. E, como a gente já tinha comentado anteriormente, quando a gente faz um eletro, então, a gente precisa de vários pontos de vista. Assim, dependendo do que a gente está observando, ou seja, dependendo de cada ponto de vista, a gente vai ter uma derivação diferente. Então, as nossas derivações nada mais são do que pontos de vista, ou seja, de onde eu estou vendo, né? Ou seja, como eu estou vendo esse coração? Estou vendo ele de baixo para cima, de cima para baixo, de anterior para posterior, de lateral para medial, de lateral direita, da lateral esquerda. Dessa forma, também vamos perceber que a passagem das cargas elétricas, quando observamos em um eletrocardiograma, são ondas positivas, mas podem muitas vezes ser ondas negativas. Felipe, quando que no eletrocardiograma uma onda vai ser positiva ou uma onda vai ser negativa? Aí eu sempre faço uma outra analogia. Quando eu estou observando alguma coisa e alguma coisa que eu estou observando está se aproximando de mim, a tendência é que quando a gente vê algo que vem se aproximando, à medida que ela vai se aproximando, vai ficando maior. À medida que vai se afastando, vai ficando menor. É a mesma coisa. Se eu estiver, por exemplo, observando aquelas fotos que a galera costuma postar no Instagram, né, do pôr do sol, segurando o solzinho na palma da mão, o que está acontecendo na verdade? O sol cabe na palma da mão dessa pessoa? Não. É que na verdade a pessoa se aproxima muito mais do ponto de vista, ou seja, da câmera, e o sol está muito distante. Então a pessoa fica muito grande e o sol fica muito pequeno. Felipe, como assim? É a mesma coisa. Se eu estiver olhando para uma carga elétrica e a carga elétrica estiver se aproximando do meu ponto de vista, essa carga elétrica ela vai estar positiva no eletrocardiograma. Se eu estiver olhando para uma carga elétrica e essa carga elétrica estiver se afastando do meu ponto de vista, essa carga elétrica vai ser negativa no meu eletrocardiograma. Então, por isso, a gente percebe que no eletrocardiograma a gente tem derivações que têm um QRS positivo e a gente tem derivações que têm um QRS negativo. Ué, Felipe, mas então significa que aqui é negativo? Não, significa que aqui você está olhando no sentido contrário do vetor, ou seja, o vetor está indo para lá, você está aqui e o vetor está se afastando de você. E nas outras derivações, você está de frente e o vetor está se aproximando de você. Então, toda vez que eu vejo uma determinada derivação e nessa derivação a carga elétrica é positiva, o QRS é positivo, significa que essa carga elétrica está se aproximando do meu ponto de vista. Está se aproximando da minha derivação. Toda vez que eu vejo ela se afastando, então, significa que ela vai diminuir, significa que eu vou estar vendo essa representação elétrica no nosso eletrocardiograma, como negativa. Então, não significa nenhum distúrbio, só significa que eu estou olhando de um ponto de vista diferente. Beleza, mas quais são os pontos de vista, então, e qual é o vetor de despolarização? Ou seja, como é que a gente vai perceber isso? Então, na verdade, em um exame de eletrocardiograma de rotina, ou seja, aquele exame que a gente vê frequentemente, que faz em qualquer consultório, a gente percebe que a gente vai ter a utilização de 12 derivações, ou seja, 12 pontos de vista diferentes para observar a passagem da carga elétrica pelo músculo cardíaco. As 6 primeiras derivações são chamadas derivações periféricas e nos permitem uma vista elétrica cardíaca no plano frontal, ou seja, no plano coronal. Qual é a minha dificuldade? No plano frontal, no plano coronal, eu consigo ter uma percepção.
de cima, embaixo, de um lado, do meio, porém, eu não consigo ter uma percepção de profundidade, tá? Então, por isso, a gente vai ter depois outras derivações, tá? Então, a gente vai ter as nossas derivações periféricas e depois a gente vai ter as nossas derivações, que são chamadas, então, de derivações precordiais. Observe que eles são colocados, então, 3 eletrodos, um no punho direito, outro no punho esquerdo, um na perna esquerda e o outro é neutro. Então, na verdade, eu não tenho 4 eletrodos, eu tenho 3. Na verdade, aquele que vai preto na perna direita é neutro. Então, com esses eletrodos, a gente vai ter inicialmente 3 derivações, chamadas de D1, D2 e D3. Felipe, o que significa D1? D1 é um vetor que vai do ombro direito no sentido do ombro esquerdo. D2 é um vetor que vai do ombro direito no sentido dos pés. E D3 que vai do ombro esquerdo no sentido dos pés. Com essas 3 derivações, então, a gente fecha um triângulo, chamado, então, nosso famoso triângulo de Einthoven. Tá? Depois, a gente vai ter, a partir dessas 3 derivações iniciais, D1, D2 e D3, mais 3 possibilidades de pontos de vista. Só que agora, ao invés de estarmos olhando da periferia para o coração, como do ombro direito para o esquerdo, do ombro direito para o pé, do ombro esquerdo para o direito, agora essas derivações então são colocadas no coração, ou seja, é como se a gente estivesse olhando do coração para a periferia. Tá? Então, a gente vai ter mais 3 derivações. AVR, ou seja, o que é a AVR? Amplificação do vértice direito. AVL, amplificação do vértice esquerdo. E AVF, amplificação do vértice do pé, do vértice inferior. Com isso, então, a gente vai receber mais 3 derivações, concluindo, então, as nossas 6 derivações, que a gente chama, então, de derivações periféricas. Felipe, por que derivações periféricas? É só lembrar, essas 6 derivações, D1, D2, D3, AVL, AVR e AVF, são derivações, então, que a gente vê no plano frontal ou no plano coronal. E como estudamos, então, os planos do eletrocardiograma? Então, a gente vai ter o plano frontal, derivações periféricas do triângulo de Einthoven, e a gente vai ter também as derivações do plano transversal ou plano precordial. Lembrando, transversal significa que corta nesse sentido, separando a parte de cima da parte de baixo. Então, a gente vai ter derivações que estão passando nesse sentido, no mesmo sentido do plano transversal. As derivações precordiais são, então, pontos de vista do plano transversal. Assim, então, em um eletrocardiograma de rotina, a gente vai poder ter mais 6 possibilidades de pontos de vista, ou seja, mais 6 derivações. V1, V2, V3, V4, V5 e V6, que nada mais são, então, do que pontos de vista estão percorrendo da parte anterior esquerda para a parte lateral esquerda, no mesmo sentido que o coração se posiciona na nossa cavidade torácica. As derivações V1 e V2 são colocadas na borda external, no quarto espaço intercostal, sendo V1 na borda direita e V2 na borda esquerda. Depois disso, a gente vai ter mais outros pontos de vista, que são V4, vai ser colocado então na linha hemiclavicular do quinto espaço intercostal. E depois V6 na linha axilar média. Ué, Felipe, você pulou de V1, V2 para V4 e V6. E V3 e V5? V3 vai ser colocado entre V2 e V4 e V5 vai ser colocado entre V4 e V6. Então, na verdade, a gente tem 4 pontos de referências. Quem são esses 4 pontos de referências? Borda external do quarto espaço intercostal, direito e esquerdo, V1 e V2. Depois, a gente vai ter V4 colocado na linha hemiclavicular do quinto espaço intercostal e depois a gente vai ter V6 colocado, então, na nossa linha axilar e V3 e V5 interpostos aí entre as outras duas. Ainda podemos ter outros pontos de vista adicionais. Como assim, Felipe? A gente não tinha só 12 derivações? Sim, só que a gente pode ter derivações adicionais. Quando que isso se aplica? Quando eu preciso ver um ponto de vista muito específico, mas aí foge um pouco do nosso eletrocardiograma de rotina. Quando a gente fala, por exemplo, de V3R, V4R, o que significa V3R? O R nada mais é do que de direito. Então, quando eu falo de V3R, significa que eu estou colocando um V3, só que em vez de eu colocar o V3 no meu lado esquerdo, eu coloco um V3 no meu lado direito. É como se eu tivesse um V3 espelhado.
aqui eu estou vendo um lado do coração, aqui eu estou vendo o outro lado do coração. A gente ainda pode ter V7, V8, V9, que na verdade vão variar na mesma sequência, né, de V4, V5, V6, aí a gente estaria dando a volta, V7, V8, V9, para ter uma vista mais posterior, lateral, posterior e superior então do coração, mas isso muito mais específico. No eletrocardiograma, na maioria das vezes, por se tratar de uma representação elétrica de uma área do coração, levando em consideração então a possibilidade de interferências elétricas na captação do exame, ou seja, qualquer interferência elétrica vai dar uma interferência também na interpretação do exame. Por isso, a gente sempre deve observar pelo menos duas derivações contíguas. Felipe, o que significa duas derivações contíguas? Não são necessariamente duas derivações na sequência, tipo D2, D3. São duas derivações, dois pontos de vista que olham para o mesmo lado, tipo V1 e V2, que representam então uma visão para a região septal. V3 e V4, que representam então uma visão para a região anterior. V5 e V6, que representam então uma visão para a região anterior lateral. D1, D2 e AVF, que representam então uma visão da porção inferior ou parede inferior do coração. Então é isso que a gente chama então, ou é isso que a gente vai chamar de derivações contíguas, tá? Ou seja, são aquelas que olham para o mesmo lugar. Mas agora a gente precisa entender uma outra coisa. Poxa, o eletrocardiograma é um exame muito solicitado em infarto agudo do miocárdio. É um exame muito solicitado nas isquemias, né? Ou seja, nas alterações vasculares de artérias coronárias. E quando eu tenho uma alteração, uma oclusão de uma artéria coronária, ou seja, uma doença arterial coronariana, e se essa doença arterial coronariana for aguda, que gera uma isquemia, então eu vou ter então um comprometimento, uma oclusão desse vaso e um comprometimento específico. Específico de quem? Da área irrigada por aquela artéria. Então o que é importante a gente associar? As artérias com as regiões que elas irrigam do nosso coração. Então a gente já sabe, por exemplo, que a parede inferior é uma vista de D1, D2 e AVF. Então, em D1, D2 e AVF, eu vejo parede inferior. Mas eu tenho que saber que parede inferior vai ser irrigada pela artéria descendente posterior ou interventricular posterior, que nada mais é do que um ramo da artéria coronária direita. Então, nesses casos, ou seja, quando eu percebo uma alteração isquêmica com supra de segmento ST em D1, D2 e AVF, eu já correlaciono diretamente com o quê? O infarto de parede inferior. E parede inferior, então eu vou lembrar o quê? Coronária direita. Então vai ter um comprometimento maior direito. Pode me gerar uma insuficiência cardíaca direita. E aí a gente não vai entrar em clínica, mas é isso que a gente vai estar correlacionando o tempo todo. Depois, a gente pode observar que a parede lateral, ou seja, onde a gente vai ter a vista de V5, V6, vai ser irrigada pela nossa artéria descendente anterior. Ou seja, essa artéria descendente anterior também é chamada de artéria interventricular anterior, que é um ramo da coronária esquerda, e também pela artéria marginal esquerda. São os ramos coronários, então, que vão irrigar, né, essa parede anterior. E depois a gente vai ter a parede lateral alta. Parede lateral alta é só pensar, poxa, eu estou olhando para a parede lateral alta. Então, de onde eu estou olhando? Do ombro e de D1. Então, de AVL, né, ou seja, da amplificação do vértice do ombro esquerdo e de D1. E essa região, então, vai ser irrigada pela nossa artéria circunflexa da coronária esquerda e também pela artéria marginal esquerda. Depois, a gente ainda vai ter uma visão septal, ou seja, eu tenho uma visão de frente, visão direto do septo interventricular. Na região septal, então, eu vou ter duas derivações para avaliar a região septal, que são derivações precordiais, V1 e V2. Essa região septal, então, ela vai ser irrigada pelas artérias septais, que são ramos descendentes anteriores da coronária esquerda. Depois ainda, para fechar, a gente vai ter as derivações V3 e V4, que vão então estar olhando para a área anterior, ou seja, para a região anterior do coração, né? E a região anterior do coração, se a gente conhece o posicionamento do nosso coração lá na nossa caixa torácica, a gente sabe que a região anterior e anterior e um pouquinho lateral representa o ventrículo esquerdo. Então, a irrigação vai ser pela artéria descendente anterior e artéria marginal superficial da nossa artéria coronária esquerda.
Beleza, Felipe. Agora que a gente já viu um pouquinho, já fez a correlação, primeiro, de eletrofisiologia cardíaca, depois dos vetores, né? Agora que a gente falou um pouquinho então também das nossas derivações, o que significa derivação, que a gente entendeu que as derivações nada mais são do que pontos de vista, o que é importante agora? Agora então a gente vai ter que entender o significado de cada uma das ondas do eletrocardiograma. Então vamos lá. Quando a gente começa a estudar um eletrocardiograma, a gente vai perceber coisas diferentes, ondas diferentes, características diferentes do nosso eletrocardiograma. Então, o que a gente precisa compreender no nosso eletrocardiograma? Então, no eletrocardiograma, a gente vai ter que entender o significado e como se dá a onda P, o intervalo PR. Na verdade, o intervalo PR é sempre mais abrangente do que complexo. Toda vez que a gente fala de intervalo ele sempre é mais abrangente do que complexo ou segmento. Então, a gente precisa entender o que significa a onda P, o que significa o intervalo PR, o que significa complexo QRS, o que significa o segmento ST, intervalo QT e onda T. Então, a primeira coisa, na sequência aí do que eu propus para vocês, a gente vai desvendar a onda P. Então, na verdade, a onda P nada mais é do que a despolarização atrial, onde começa tudo. Quem é o grande responsável pela despolarização atrial? Nó sinusal. Então, a minha despolarização atrial ela inicia no nó sinusal. Então, eu tenho que pensar que o sentido ou vetor de despolarização atrial, ou seja, o vetor da onda P, sempre vai ser do nó sinusal para o nó AV. E ele vai definir, então, o ritmo sinusal. Agora, Felipe, como é que eu vou observar, então, no eletrocardiograma se o meu ritmo é sinusal ou se o meu ritmo é não sinusal? Ritmo não sinusal significa ritmo nodal. Felipe, como assim um ritmo não sinusal? O nó sinusal não é o nosso marca-passos fisiológico? Sim, só que olha o que pode estar acontecendo. Se o nosso marca-passo fisiológico começar a falhar, por exemplo, em casos de bloqueio atrioventricular, BAV, de segundo grau ou de terceiro grau, o que começa a acontecer? O meu nó AV, ele também possui capacidade de gerar e propagar a carga elétrica. Então, a partir do momento que eu não recebo a carga elétrica de cima, o que eu começo a fazer? O nó AV começa a gerar a sua própria carga elétrica. Só que a frequência de geração de potencial de ação no nó AV ela é muito menor do que a frequência de geração de carga elétrica do nó SA. Por isso que o nó SA manda. Beleza, Felipe, mas como saber se o meu ritmo cardíaco é sinusal ou não sinusal? Sempre que o meu ritmo cardíaco for sinusal, eu vou olhar para 3 derivações. Quem são essas minhas derivações? D1, D2 e AVF. Como assim, Felipe? D1, D2 e AVF? D1, D2 e AVF são as derivações que ficam no mesmo sentido, paralelas ao vetor, né, do nó sinusal. Ou seja, o nó sinusal gera carga elétrica e propaga a carga elétrica em direção ao nó AV. No mesmo sentido, eu tenho 3 derivações, ou seja, mais ou menos paralelas, vou ter 3 derivações. Quem são essas minhas derivações? D1, D2 e AVF. Então, toda vez que eu olho para um eletrocardiograma e olho lá nas derivações D1, D2 e AVF, e a onda P, não é o complexo QRS, a onda P ela é positiva, significa que o meu nó é sinusal. Então, olha o que acontece. Se eu mostrar para vocês esse esqueminha, a corujinha está olhando para a despolarização. Se a corujinha fica localizada no meu nó sinusal, está olhando em direção ao ventrículo, o que ela vai perceber? Que a carga elétrica está se afastando dela. Porém, as corujinhas que ficam localizadas no nó AV e no ápice do ventrículo estão percebendo o quê? Que a carga elétrica está se aproximando delas. Então, toda vez que eu tenho uma carga elétrica se aproximando, a minha representação gráfica vai ser positiva. Felipe, mas o que acontece então quando o meu ritmo não é sinusal, quando eu tenho um problema elétrico no coração e eu passo a ter então um ritmo nodal, ou seja, um ritmo gerado então pelo meu nó AV? Se o ritmo for gerado, se a carga elétrica for gerada no nó AV, em vez dela percorrer de átrio para ventrículo, ela vai continuar percorrendo do nó AV para baixo, para os ventrículos, mas quando ela for se espalhar nos átrios, em vez dela se espalhar de cima para baixo, ela vai se espalhar de baixo para cima.
Isso não vai interferir muito na mecânica contrátil do coração. Por quê? Porque basta o meu ventrículo relaxar que ele puxa o sangue para ele. Então, assim, mecanicamente não interfere muito, sintomaticamente não interfere muito, mas é o importante achar. Se eu encontrar onda P negativa em D1, D2 e AVF, o que eu sei? Eu já sei que, apesar de eu ter contração, ou seja, apesar de eu estar gerando QRS, o meu ritmo já não é mais sinusal, o meu ritmo é nodal. Por quê? Porque em vez da carga elétrica estar se afastando do nó sinusal, ela está se aproximando do nó sinusal, como a gente pode observar aqui nessa segunda ilustração, nessa segunda animação aqui da corujinha. Olha o que a gente observa, a carga elétrica é gerada no nó AV e se espalha em direção ao ventrículo e ao mesmo tempo em direção ao átrio. Então o que a gente percebe? Que na primeira animação a gente tinha uma carga elétrica que vinha nesse sentido e na segunda animação a gente tem uma carga elétrica que vai no outro sentido. Então se ela está indo em sentido oposto, agora ela não está mais se aproximando de D1, D2 e AVF. Ela está se afastando de D1, D2 e AVF. Por isso a gente vai ver como negativa. A mesma coisa que serve, né, que a gente está utilizando aqui essa nossa animação da corujinha, observando o vetor de carga elétrica de um lado para o outro, a gente tem que imaginar em todas as derivações. Todas as vezes que eu estou vendo, então, a carga elétrica se aproximar, positivo. Toda vez que eu estou vendo a carga elétrica se afastar, negativo. Beleza. Agora, o que a gente precisa observar além disso quando a gente fala da nossa onda P? A gente vai fazer uma avaliação morfológica da onda P, ou seja, a nossa onda P ela precisa ser arredondada e simétrica. A gente chama esse arredondada e simétrica de 2,5 por 2,5. O que significa isso? 2,5 quadradinhos por 2,5 milímetros. O que significa a onda P? Na verdade, a onda P representa então a contração dos átrios, a despolarização atrial. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, que o nó sinusal ele fica localizado no átrio direito. Então, o átrio direito contrai antes do átrio esquerdo. Então, a ideia é que se a gente fosse ver uma onda P, que a gente tivesse duas ondas P. Uma onda P do átrio direito e uma onda P do átrio esquerdo. É isso que acontece? Sim. Só que como elas são muito próximas, elas se somam. Então, a gente vai ter uma onda P simétrica e arredondada, que ela é derivada, então, do somatório, né? Da soma da despolarização do átrio direito e do átrio esquerdo. Porém, algumas alterações podem acontecer na onda P. Então, quando a gente percebe um aumento no átrio esquerdo, comum, por exemplo, nas estenoses de válvula mitral, lembrando, o que é uma estenose? Dificuldade de abertura. Se eu tenho uma estenose de válvula mitral, que é uma dificuldade de abertura da minha válvula mitral, ou seja, a válvula fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, o sangue vai ter uma dificuldade de passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Consequentemente, isso vai fazer com que haja um aumento de volume no meu átrio esquerdo, e esse aumento de volume do átrio esquerdo, então, vai gerar uma alteração característica. Que alteração característica é essa? Uma assimetria de onda P, conhecida como onda P bífida ou onda P em corcova de camelo. Por que corcova de camelo? Porque eu tenho uma onda P direita, primeiro, menor, e uma segunda onda P maior. Isso faz com que eu tenha uma onda P bífida. Agora, pode acontecer a mesma coisa do outro lado? Também pode. Só que quando isso acontece do lado direito, como a despolarização do lado direito precede a despolarização do lado esquerdo, em vez de eu ter uma onda P bífida, eu vou ter uma amplificação da onda P. Agora é mais raro eu ter aumento de átrio direito do que aumento de átrio esquerdo. Por quê? Porque a pressão do lado esquerdo ela sempre vai ser maior do que a pressão do lado direito. O aumento do átrio direito gera uma amplitude de onda P maior, então, que vai ser gerada então pela nossa estenose tricúspide, muito menos comum do que a atrial, como eu já acabei de falar para vocês. Por quê? Porque, na verdade, do lado esquerdo a gente tem uma pressão muito grande do ventrículo esquerdo, então ele vai forçar muito mais. Do lado direito a gente vai ter uma pressão muito menor. Então, a gente percebe que se eu tiver uma estenose mitral, ou seja, do lado esquerdo, e um aumento do meu átrio esquerdo, eu posso ter um aumento de amplitude de onda P e onda P bífida. Agora, se eu tiver morfologicamente uma alteração só do lado direito,
e eu tiver um aumento de tamanho, dos volumes do meu átrio direito, eu vou ter um aumento da minha onda P do lado direito, mas como ela precede a esquerda, ela vai aumentar como um todo. Então ela continua simétrica, só aumenta a amplitude. Muito mais difícil fazer o diagnóstico. Então é claro que todos esses diagnósticos, né, e a gente vai perceber que no nosso eletrocardiograma, essas ondas aparecem muito pequenininhas, em algumas derivações muito pequenas. Quais são as melhores derivações para avaliar onda P, D1, D2 e AVF? Por que D1, D2 e AVF? Porque são aquelas ondas, aquelas derivações que estão olhando de frente para o vetor, ou seja, o vetor vem se aproximando, então eu vou ter onda P maior. Então a mesma derivação que eu utilizei para ver o meu ritmo, determinar se é um ritmo nodal ou sinusal, já que eu estou olhando para a onda P, saber se ela é positiva ou negativa, eu já olho a morfologia dessa onda P, para saber então se essa onda P, morfologicamente, ela é bífida, ela é ampliada, ela é reduzida, né, se ela está positiva ou se ela está invertida, se ela está negativa. Uma série de coisas aí que a gente avalia na onda P. Depois disso, a gente vai avaliar o nosso intervalo PR. Felipe, o que é o intervalo PR? Então, o intervalo é maior do que uma sequência ou maior do que um segmento e maior também do que uma onda. Então, meu intervalo PR ele vai desde o início da onda P até a onda R, que fica no meio do meu complexo QRS. Por que é tão importante isso? Porque no meu intervalo PR é onde acontece o freio. Lembra que eu falei para vocês da eletrofisiologia? A carga elétrica é gerada no nó sinusal e ela vem para o nó AV. Qual é a grande importância do meu nó AV? Meu nó AV é o cara que freia a carga elétrica e dá possibilidade para o sangue que estava nos átrios passar para os ventrículos. Se eu não tiver esse freio e contrair átrios e ventrículos ao mesmo tempo, eu vou contrair o ventrículo antes dele receber todo o sangue possível do átrio. Isso vai me gerar uma alteração de funcionalidade cardíaca. Então, por isso eu preciso frear. Mas, ao mesmo tempo, se eu começo a ter um intervalo PR aumentado, eu tenho que desconfiar. Desconfiar de quem? Desconfiar do cara que bloqueia. Será que ele está bloqueando demais? Então, o aumento do intervalo PR normalmente está associado a bloqueio atrioventricular. Só que aí a gente deve diferenciar o aumento do intervalo PR, que é comum nos bloqueios atrioventriculares, que vai ser só o alargamento, o espaçamento do intervalo PR, tá? Com o que chamamos então de pré-excitação ventricular, que é muito comum na síndrome de Wolff-Parkinson-White, que nada mais é do que uma doença congênita em que há uma conexão elétrica adicional entre os átrios e ventrículos, chamada de via acessória, e que vai gerar uma onda conhecida como onda delta. Esses portadores dessa doença, então, eles podem ter episódios de batimento cardíaco extremamente acelerados, mas são pontuais, diferentes dos bloqueios atrioventriculares. Outra possibilidade é o infra de PR. Como assim, Felipe, um infra de PR? Desce o PR. Então a gente vai ter um infra de PR associado com um supra de segmento ST. Então toda vez que a gente observa essa condição, supra de ST, a primeira coisa que a gente pensa, infarto agudo do miocárdio, isquemia, doença isquêmica aguda, ok? Mas aí a gente observa também, a gente tem que observar as derivações e depois, isso está acontecendo em algumas derivações ou isso está acontecendo de forma difusa? E outra coisa, esse supra de ST, ele está associado a um infra de PR. Por quê? Porque quando o infra de PR está associado a um supra de ST, ele é muito comum na pericardite. Só que como a pericardite vai se manifestar de forma difusa, ou seja, no coração todo, a gente vai precisar correlacionar com a clínica do paciente e observar que esses achados, prolongamento de PR, infra de PR associado com supra de ST, ele não vai aparecer em 2 ou 3 derivações. Ou seja, ele não vai aparecer só de um lado do coração, né? D1, D2, AVF, pegando só a parede inferior, V1, V2, V3, V4. Não, ele vai aparecer em tudo. Ele vai aparecer D1, D2, AVF, V1, V3, V4, V6, ou seja, aparece em todo o coração. Então, quando essas manifestações são difusas, eu tenho que pensar em doenças difusas, ou seja, eu posso estar gerando uma hipóxia no meu coração, sim, mas não por uma oclusão de um vaso, mas sim, normalmente, por um apertamento, tá? Então, na verdade, a gente vai ter a pericardite, que vai gerar um processo inflamatório, que pode gerar uma compressão e vai gerar uma hipóxia e no coração como um todo. E por isso a gente vai perceber essas alterações no coração como um todo. Agora a gente vai falar mais especificamente nesse bloqueio. Felipe, mas o que é o bloqueio AV, então? Bloqueio atrioventricular. A minha carga elétrica ela vem descendo,
dos átrios para os ventrículos, só que, por algum motivo, ela tem dificuldade de passar pelo meu nó AV, por isso o nome bloqueio AV, BAV. Esse bloqueio atrioventricular, então, é um distúrbio de condução elétrica que vai impedir, na verdade, às vezes impedir e às vezes dificultar que os impulsos elétricos cheguem até o meu ventrículo esquerdo de forma adequada e de forma rápida. Então, existem 3 tipos de bloqueio atrioventricular, de BAV, que são de primeiro, segundo e terceiro grau. E vão depender, então, do tipo para a gente classificar de acordo, então, com a gravidade de cada um desses bloqueios. Mas então, o que a gente tem que entender? Né? Os sintomas vão variar de acordo, né, com o tipo de bloqueio, de leves a graves, incluindo então tontura, desmaio, fadiga, falta de ar. Então, isso normalmente são as manifestações clínicas do nosso paciente. E a gravidade dos sinais e sintomas vai sempre depender do tipo e da extensão desse nosso BAV. Então, olha o que acontece, como é que a gente vai observar esses bloqueios atrioventriculares? O BAV de primeiro grau é aquele que promove um aumento do segmento PR, do intervalo PR, perdão. É aquele que promove um aumento do intervalo PR superior a 200 milissegundos. Porém, apesar do atraso, toda onda P gera um complexo QRS. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque é isso que caracteriza um bloqueio de primeiro grau. Então, toda onda P, quando a gente fala que o ritmo é sinusal, significa que a onda P ela é positiva em D1, D2 e FF, e toda onda P gera um complexo QRS. Por quê? Porque se eu tenho uma onda P positiva, mas ela não gera QRS, então é ela que está mandando, né? Que é o que a gente vai ver, por exemplo, no bloqueio de terceiro grau. Agora, no bloqueio de primeiro grau, a gente tem o ritmo sinusal, né? Eu tenho onda P positiva em D1, D2 e AVF, mas eu tenho um aumento, só um aumento, uma lentificação aí nesse intervalo, então, PR. Agora, o que vai ser, então, o meu bloqueio de segundo grau? O meu bloqueio de segundo grau, diferente do de primeiro, ele pode se manifestar como um bloqueio maior e que, em alguns momentos, a onda P não gera complexo QRS. Ou seja, olha que diferente. Esse bloqueio aqui, além dele ter um intervalo maior, eu posso ter, às vezes, 3 ondas P para 2 QRS. Então, significa que uma onda P não gerou QRS, diferente do que aconteceu no primeiro. Então, ele pode ser regular, ou seja, que é menos grave. Por quê? Porque regular é tudo aquilo que a gente consegue prever. Ou seja, a cada 3 ondas P, eu tenho 2 complexos QRS. Então eu sei, aquilo lá está previsto mais ou menos, está acontecendo com regularidade em todo o meu eletrocardiograma, menos mal. Agora, o que é o pior? Na verdade, o grande mal aí que a gente vê no bloqueio atrioventricular de segundo grau é quando ele é irregular, ou seja, quando a gente tem um BAV de segundo grau, que a gente chama então de BAV do tipo MOBITS 2, e que na verdade ele não vai gerar necessariamente um complexo QRS. E a gente tem ele de forma aleatória, ou seja, eu não consigo ter nenhuma previsibilidade, ele não consegue ser previsto. Então a gente vai chamar um BAV de segundo grau inesperado. Segundo grau MOBITS 2. O que significa isso? Que de repente a gente tem uma onda P que não gera QRS, mas ela não tem nenhuma regularidade. Então, se não tem regularidade, não tem previsão. Se não tem previsão, a gente não sabe como aquilo vai evoluir. Por isso, esse é o paciente que já começa a ter indicação de colocação de marca-passo cardíaco. Agora, no bloqueio de terceiro grau, o que acontece? Como o próprio nome já diz, é um bloqueio completo. Ou seja, a gente pode observar uma frequência de disparo do nó sinusal muito mais alta do que a frequência de disparo do nó AV. Muitas ondas P sem complexo QRS. Tá? Então, o que vai acontecer então? Aqui, se eu tenho muita onda P sem complexo QRS, eu tenho pouco QRS. Como o QRS é representação então da contração ventricular, eu vou ter então uma baixa frequência cardíaca. Então a frequência cardíaca desse meu paciente, ela desaba, ela cai bastante. Beleza, então agora a gente já falou então dos bloqueios, lembrando que a gente estava falando de onda P primeiro, depois segmento ou intervalo PR, e agora a próxima coisa que a gente vai falar é do nosso famoso complexo QRS, que a primeira coisa que todo mundo olha lá no eletrocardiograma é o complexo QRS, a atração do nosso eletrocardiograma. Só que ao analisar o complexo QRS,
a gente vai ter que ter um carinho um pouco maior com ele. E a gente vai ter que observar esse complexo QRS em todas as derivações, tá? Ou seja, correspondente à despolarização ventricular, e a gente vai ter que verificar duração, amplitude e morfologia. E além disso, a gente vai ter que comparar a progressão do QRS ao longo das derivações. Ou seja, se cada derivação é um ponto de vista, a partir do momento que eu vou mudando do ponto de vista, esse meu QRS, então, ele vai ficando de maior amplitude ou de menor amplitude, mas respeitando uma sequência. Então, quando a gente observa o QRS, a duração dele é de até 3 quadradinhos, ou seja, quadradinho, não é quadradão. Então, quadradão significa um QRS largo. Cada quadradão vai ter 5 quadradinhos. Então, 3 quadradinhos, ou seja, o meu QRS ele tem que ser pontiagudo, bem pontudo, ou seja, bem fino. Por quê? Porque a despolarização ventricular é extremamente rápida, tá? Então, ele sobe e desce muito rápido. Então, meu complexo QRS é bem rápido, só 3 quadradinhos. Então, um complexo QRS alargado, ele vai corresponder a uma lentificação da despolarização ventricular. Nesses casos, a gente precisa pensar na hora na possibilidade de um bloqueio de ramo. Felipe, como assim de um bloqueio de ramo? Bloqueio de ramo interventricular, direito ou esquerdo. Por quê? Porque primeiro eu tive meu bloqueio, a possibilidade do meu bloqueio AV. Né? Ou seja, bloqueou lá em cima. Se bloqueou no AV, o que eu vou ter? Eu vou ter um aumento do intervalo PR, beleza. Agora passou do no AV, então chegou no feixe de His. A partir do momento que chega no feixe de His, eu posso ter um bloqueio de ramo. Se eu bloquear lá no feixe de His, então o que vai acontecer? Um aumento no intervalo QRS. Então meu QRS vai ser um pouco mais alargado, vai ter mais do que 3 quadradinhos. Nesses casos, então, são poucas as coisas que alargam o complexo QRS, lentificando a despolarização ventricular, como a hipertrofia de ventrículo esquerdo, um ritmo nodal também pode, como a gente já falou, o ritmo nodal é aquele ritmo, então, não é determinado pelo nó sinusal, então, consequentemente, ele vai ter uma frequência menor e ele vai ter, então, um alargamento. Mas aí a gente vai perceber isso aqui em todas as derivações e juntar também com a clínica. Mas aí, nesse caso, vai ficar muito mais fácil identificar, porque a gente vai fazer a avaliação do ritmo cardíaco e aí a gente percebe então que a gente vai ter uma bradicardia bem significativa. E também a gente pode observar esse alargamento de complexo QRS associado a uma elevação de potássio, ou seja, a hipercalemia também pode ser uma das causas, tá? Então a gente tem que observar todas as possibilidades. Porém, essa elevação ela precisa ser muito significativa. Toda vez que eu falo de um alargamento de complexo QRS por alteração de potássio, uma hipercalemia, esse potássio tem que estar acima de 200. Então, toda vez que observamos então um alargamento de complexo QRS, a gente deve pensar imediatamente no bloqueio de ramo. É a causa mais comum, tá, de bloqueio ou de aumento ou alargamento de complexo QRS. Bloqueio de ramo ou de ramo do feixe de His ou de ramos, então, interventriculares, direito e esquerdo. Então, a amplitude, agora, do QRS, quando a gente vai falar de amplitude, o que significa amplitude? A altura da onda, tá? Então, a altura da onda, ela tem que ser de até 5 quadradinhos. Então, olha o que a gente falou primeiro. Primeiro, eu falei da morfologia da onda, aí a gente falou de alargamento de complexo QRS. Agora a gente está falando da amplitude de onda, ou seja, ela tem que ir até 5 quadradinhos. Por quê? Porque quando a gente observa um alargamento de QRS, que é sujetivo de hipertrofia ventricular, a gente deve observar também que no eletrocardiograma as derivações ventriculares elas vão ter que estar muito mais altas. Por quê? Porque se eu tenho hipertrofia ventricular, eu vou ter então aumento de volume, aumento de massa. Se eu tenho aumento de massa, eu vou perceber eletricamente isso como uma carga elétrica maior. Então também posso perceber isso aí. Nesses casos, no caso de hipertrofia, a gente vai ter associado a um aumento de amplitude, um alargamento, isso muito mais especialmente na derivação AVF, porque na AVF é que está olhando no mesmo sentido do meu ventrículo, consequentemente vai ser a melhor para observar isso. Na hipertrofia ventricular esquerda, a gente vai observar um R acima de 25 milímetros em V5 e V6, que são as derivações precordiais que olham para o ventrículo esquerdo. Já quando pensamos em hipertrofia ventricular direito, vamos procurar uma amplificação da onda do complexo QRS, com R acima de 25 milímetros nas derivações precordiais septais, ou seja, V1 e V2, utilizando derivações acessórias V3R e V4R para poder
fechar o diagnóstico e completar isso aí. Já quando a soma de R com S for muito baixa, a gente deve pensar então em baixa voltagem. Felipe, como assim baixa voltagem? O que significa isso no nosso eletrocardiograma? Tá? Toda vez que a gente pensa, tá? Então, em baixa voltagem, normalmente nesses casos, a gente pode levar em consideração duas situações. Ou seja, que situações que vão interferir na minha percepção, na minha captação de carga elétrica do músculo estriado cardíaco. Primeiro, a presença de líquido ao redor do coração, tá? Ou a presença de doenças infiltrativas, como a amiloidose. Caso de baixa voltagem, ou seja, nos casos de baixa voltagem, a gente sempre deve pensar em que algo ao redor do coração interferindo e prejudicando a captação elétrica cardíaca, atuando como se fosse um isolante elétrico ao redor do coração. Isso pode ser visto, por exemplo, no caso de derrame pericárdico, normalmente decorrente da evolução de uma pericardite. Então, a gente primeiro percebe a alteração da pericardite. Qual vai ser a alteração da pericardite? A gente percebe que vem evoluindo. É claro que se esse paciente está sendo acompanhado. Qual é o achado da pericardite? Então, a gente vai ter o infradesnivelamento de PR, um supra de ST difuso em várias, ou seja, de ser difuso, espalhado pelo coração, que vai ser observado, então, em várias derivações. E depois a gente começou a perceber, então, se a gente evoluir nesse paciente e observar o mesmo paciente depois, a gente percebe que ele vai evoluir, então, para um derrame pericárdico. E aí, derrame pericárdico, então, a gente começa a perceber uma diminuição de todas as ondas, porque eu vou diminuir a minha capacidade de captação. Já no caso da amiloidose, que nada mais é do que um grupo de doenças raras causadas pelo depósito de proteínas insolúveis no corpo e que geram um processo infiltrativo cardíaco, em 50% dos pacientes, a gente vai observar nesses mesmos baixa voltagem, ou seja, baixas amplitudes de onda R, além da gente associar isso com pouca progressão das derivações, ou seja, na comparação da onda R entre as derivações precordiais, principalmente as derivações precordiais contíguas, a gente vai perceber que não tem uma diferença muito grande do tamanho dessa onda. Então isso pode ser sugestivo de amiloidose. Depois, nesse complexo QRS ainda a gente vai observar a morfologia. Felipe, o que é a morfologia? O que a gente vai ver na morfologia? E o que a gente vai observar na morfologia? Na morfologia a gente pode observar a onda P patológica, quando ela é superior a 1/3 do complexo QR, ou seja, do segmento QR. Então a onda Q patológica, tá? O complexo QRS é formado por Q, depois R, depois S. Quando esse Q desce e ele é 1/3 do complexo do segmento QR como um todo, a gente vai chamar de uma onda Q patológica. E quando a gente vai encontrar essa onda Q patológica? Isso é muito comum em casos de infarto, mas não em casos de infarto recente, em casos de infarto já antigo. Então a gente vai estudar isso um pouquinho depois na evolução do infarto. Tá? Quando a gente pensa em evolução do infarto no complexo QRS, a gente vai observar que, a princípio, a gente tem uma onda Q pequena ou não tem onda Q, a gente só vai ter complexo QRS, mas a partir do momento que eu vou tendo morte, necrose tecidual, eu vou tendo um aumento da minha onda Q e eu vou tendo uma diminuição da minha onda R. Tá? E depois, no infarto já avançado, no caso já avançado já de necrose tecidual de uma determinada área, de isquemia de uma determinada área, principalmente semanas depois do infarto, a gente vai observar a presença de uma onda Q patológica e muitas vezes a ausência de onda R, né, que é a onda mais importante, que representaria a despolarização. Se ali não tem mais ventrículo, vai despolarizar o Q, por isso R some. Tá? Então, o que a gente pode observar? Quais são as grandes diferenças? A gente tem que observar, então, uma diferença entre bloqueio de ramos, tá? Um bloqueio de ramo direito e um bloqueio de ramo esquerdo. E ele vai ser diferente, então, do meu bloqueio AV. Por que é diferente do AV? A gente já falou, o AV lá entre o meu intervalo PR. Quando a gente fala, então, de bloqueio de ramo, a gente está falando depois do nó AV. Então, já passou para o ramo direito ou para o ramo esquerdo. Ou seja, para o meu feixe interventricular direito e esquerdo. O primeiro ponto a retomarmos é o seguinte: todo bloqueio de ramo sempre vai apresentar alargamento do complexo QRS, sempre, tá? Tanto o bloqueio de ramo direito quanto o bloqueio de ramo esquerdo. Para avaliar os bloqueios de ramos, a gente vai observar então duas derivações precordiais. V1, que olha mais para cima, para a base, e V6, que olha mais para baixo, para o ápice.
Lembrando que as derivações avaliam o corte transversal, que essas são derivações precordiais. E o posicionamento do coração mediastino é base superior e centralizada, ápice inferior e à esquerda. Nos bloqueios de ramo direito, BRD, a gente vai observar um QRS largo, acima de 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos, em V1, com retificação ou empastamento da onda S, chamado de RSR' em V1. Essa é a principal dica, além da inversão da onda T em relação ao complexo QRS, em V1. O bloqueio de ramo direito é uma anomalia que ocorre quando o impulso elétrico cardíaco não é conduzido pelo feixe interventricular direito do coração. Isso provoca um atraso de condução no impulso elétrico no ventrículo direito. No BRD, no bloqueio de ramo direito, pode se manifestar em diferentes graus e frequentemente afeta pessoas normais, ou seja, jovens ou idosas, sem significar algum sinal direto de doença cardíaca, ou seja, muitas vezes ele não tem relação nenhuma com nenhuma doença cardíaca. Geralmente é benigno por não causar sintoma nenhum. No entanto, em alguns casos, o bloqueio de ramo direito, BRD, pode estar relacionado a algumas patologias, como doença de Chagas, cardiomiopatias hipertróficas, infarto agudo do miocárdio, fibrose, cor pulmonar, embolia pulmonar, cardiopatia hipertensiva, cardiomiopatia dilatada idiopática, cardiopatias congênitas e cardiopatias restritivas. Então, a gente tem que observar, então, o caso clínico do meu paciente, ou seja, a gente tem que observar primeiro a clínica. Já nos bloqueios de ramo esquerdo, a gente vai observar um QRS largo, acima de 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos em V1, com onda R negativa e inversão de onda T em relação ao complexo QRS, ou seja, uma onda T positiva. Ainda podemos observar uma característica bastante específica nos bloqueios de ramo esquerdo, ou seja, no BRE esquerdo, que é a presença da orelhinha de coelho, ou seja, uma onda R em V6. Isso a gente pode observar nessa ilustração, onde está aparecendo então em V6 essa orelhinha. Toda vez que vocês observarem esse sinal da orelhinha de coelho, a gente já pode pensar em bloqueio de ramo esquerdo, tá? E aí é claro que vai associar com todas as outras características, todos os outros sinais e sintomas do meu paciente. Sempre lembrando, o exame de eletrocardiograma, ele é um exame complementar, então ele sempre vai ser complementar à avaliação clínica. A avaliação clínica sempre precede tudo, então a gente sempre vai correlacionar os achados do exame com o achado da nossa clínica. Nosso bloqueio de ramo esquerdo, então, é um atraso ou obstrução na condução de estímulos elétricos do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo do coração. Não é uma doença em si, mas pode ser uma consequência de outros problemas, como cardiopatias ou degeneração própria do envelhecimento, que acontece em muitas pessoas. Bloqueio de ramo esquerdo geralmente não causa sintoma e pode ser identificado através do eletrocardiograma. A gente acabou de falar, principal característica, né? Orelhinha de coelho, em V6, achou, já pensa direto em BRE. Dos casos assintomáticos e sem causa definida, pode ser apenas necessário fazer um acompanhamento regular com um cardiologista. Muitas vezes não passa de um achado, mas sem importância clínica nenhuma. O BRE pode ser, então, um preditor de mortalidade e de cardiopatia estrutural com disfunção ventricular. A principal complicação do BRE, ou seja, dos bloqueios de ramo, é a bradicardia, frequência cardíaca lentificada, o que às vezes pode causar síncopes. Os bloqueios de ramo podem também causar morte súbita, mas isso é muito mais raro em casos muito mais específicos. Qual é o grande bizu quando a gente pensa em bloqueio de ramo? QRS largo em V1, R positivo e com padrão RSR' e onda T negativa, bloqueio de ramo direito. Se a onda R estiver negativa com onda T positiva, BRE, ou seja, bloqueio de ramo esquerdo. Então, de forma mais direta ainda, QRS largo, positivo em V1, BRD, bloqueio de ramo direito. Negativo em V1, BRE, bloqueio de ramo esquerdo. Isso de forma mais simplificada. Bati o olho, eu já desconfio direto disso. Depois, a gente vai aprofundar, pegar o nosso exame e com calma dissecar esse exame e correlacionar com a clínica, sempre clínica soberana. Depois, avaliação do nosso segmento ST. O que significa o segmento ST, então? A gente teve o nosso QRS, que foi a nossa despolarização ventricular. Agora a gente vai ter o nosso segmento ST. A gente precisa lembrar o seguinte, o que é a onda T?
A onda T é a onda de repolarização ventricular. Então, meu ventrículo despolarizou no complexo QRS e depois ele repolariza na onda T. Então, a gente tem um intervalo que é o intervalo ST, o intervalo entre a despolarização e a repolarização. Então, ele vai corresponder à primeira parte da repolarização ventricular e é essencial para o diagnóstico das síndromes isquêmicas do coração. Tá? Então, o segmento ST é extremamente importante. O normal é a apresentação isoelétrica, ou seja, um segmento ST plano, sem supra e sem infra. Existem três possibilidades principais que vamos avaliar para diagnóstico de síndromes isquêmicas, ou seja, aquela que a gente pensa que é o infarto. A primeira apresentação pode corresponder a um infradesnivelamento de ST, superior a 0,5 milímetro e com aspecto descendente. Lembrando, desse caso, ou seja, nesse caso de infra de ST, a morfologia é extremamente importante, pois precisa ter evolução descendente ou retificada e maior do que 5 milímetros em pelo menos duas derivações contíguas. Se eu tiver um infradesnivelamento de ST só em uma derivação, não tem problema nenhum, pode ser só um achado. Se a morfologia desse infradesnivelamento de ST não for descendente, também não é importante, também não vai ter uma correlação com doença isquêmica. O que eu preciso correlacionar? Tem que ser superior a 5 milímetros, esse infra de ST tem que ser superior a 5 milímetros e, além disso, tem que ser descendente ou retificada. Se for ascendente, a gente não vai contar. Já a segunda possibilidade é a mais clara, ou seja, um supra de ST com ponto J acima de 1 milímetro. Lembrando que o ponto J ele não é uma onda, mas ele representa o final da onda S. Nesse caso, é correr para hemodinâmica ou para trombolíticos, dependendo da clínica do paciente, porque a gente está diante, então, do infarto agudo do miocárdio clássico, a onda mais clássica, né? Um supra de ST, aparecimento do ponto J maior a 1 milímetro, bateu o olho, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Bateu o olho aqui, a gente já vai avaliar. Está em mais de duas ou três derivações contíguas, a gente já vai associar com a clínica. Normalmente esse paciente vem com dor no peito, vem com náusea, vem com sinais e sintomas de infarto. Então é avaliar, esse paciente vai para a hemodinâmica ou vai para o trombolítico. Depende de uma série de coisas, do tempo que ele tem. Então a gente vai falar daqui a pouquinho a gente vai falar da evolução do infarto no segmento ST. Então, observação aí para vocês e que é extremamente importante. Quando o supra de ST aparece nas derivações V2 e V3, como elas se posicionam bem em cima do coração, a gente deve observar ou considerar outros parâmetros, como a gente pode observar no quadro, sendo em mulheres acima de 1,5 milímetros, em homens com mais de 40 anos, maior do que 2 milímetros, em homem com menos de 40 anos, maior do que 2,5 milímetros. Por que isso? Porque elas estão muito próximas do coração. Então, eu preciso de ter uma onda, uma supra de ST mais significativa. Essas condições são mais específicas pelo posicionamento do eletrodo das derivações V2 e V3, muito próximas, derivações precordiais, e devem ser sempre, assim como todos os outros achados, correlacionados com a clínica então, do nosso paciente. Outra possibilidade é a inversão de onda T, ou seja, a onda T isquêmica superior a 1 milímetro, invertida em relação ao complexo QRS. Então, bati o olho. Onda T isquêmica, ou seja, onda T invertida, complexo QRS positivo, onda T negativa, maior do que 1 milímetro, em mais de duas derivações contíguas, para tudo, tá? Por quê? Porque eu posso estar diante do infarto agudo do miocárdio. Então, o que a gente tem que falar agora? Como se dá a evolução do infarto no segmento ST. Então, coloquei esse quadrinho aqui para vocês e a gente vai falar um pouquinho dessa evolução, ou seja, como isso se manifesta nas alterações de eletrocardiograma. Conforme o infarto vai acontecendo, ou seja, vai acontecendo uma isquemia, não há morte celular de cara. As ondas Q, essas ondas Q, elas vão crescendo de acordo com a evolução do infarto. Então, se eu pegar o infarto que está se iniciando, eu não tenho onda Q. Primeiro, ela é plana. Depois, gradativamente, conforme vai tendo necrose, eu vou tendo aparecimento de onda Q. Então, a primeira etapa vai ser caracterizada por uma onda T hiperaguda, tá? Nos primeiros 30 minutos. Então, se a gente pode observar aqui na figurinha na letra A, eu tenho meu complexo QRS, só que eu tenho uma onda T muito colada e hiperaguda. Já na B,
que corresponde a 30 minutos depois, a gente vai ter uma onda T se aproximando do complexo QRS e formando então o nosso famoso supradesnivelamento de ST, clássico do infarto agudo do miocárdio, porém ainda sem onda Q, ou seja, ela ainda está isoelétrica, pois não há morte celular nesse momento. Então é um momento inicial ainda, ou seja, já passou de 30 minutos, mas não necessariamente tem morte celular nesse momento. Então o tratamento ele vai ser diferente. Agora, depois de 6 horas desse evento, a onda R começa a diminuir de tamanho. Por quê? Porque começa a ter morte, necrose tecidual, então vai diminuindo a quantidade de células que vão despolarizando, e aí a gente começa a ver então o aparecimento da onda Q. É extremamente importante para avaliar a evolução do infarto, onde é possível avaliar então e predizer a hora inicial do evento. Ou seja, a gente pode determinar para a escolha um procedimento, se vai trombolizar ou se vai abrir o vaso. Então é extremamente importante olhar nesse exame se já há o aparecimento da onda Q ou não. Por quê? Porque a onda Q, ela normalmente começa a aparecer 6 horas após. Então, nos primeiros 30 minutos, só vou ter a agudização, ou seja, a exacerbação da onda T. Depois, a formação, ou seja, a junção da T com o complexo QRS, então a gente vai ter um supra de ST. E no terceiro momento, então, que a gente vê na figurinha aqui, letra C, perdão, a gente já vai ver algo diferente. Nessa letra C aqui, então, a gente já vai ver a onda Q, a presença da onda Q, que já representa, então, necrose tecidual, ou seja, então já tem morte tecidual aí, então. Aí a gente já está de frente para o infarto, que já aconteceu há mais de 6 horas. Beleza. Então, depois de 6 horas, essa onda R, então, começa a diminuir e a gente vai ter o aparecimento da onda Q, como a gente acabou de falar. Agora, após 24 horas, tá, a onda T começa a se inverter. Dessa forma, a gente vai notar a presença da onda Q e de forma mais ampla e associada à inversão da onda T. Já em estágios avançados do infarto, com perda tecidual definitiva, a gente vai observar uma diminuição significativa da onda R ou onda R invertida. Isso é um achado em pacientes já infartados há muito tempo, ou seja, já com infartos já crônicos, processos já antigos, ou com perda de área miocárdica. Outras possíveis causas de desnivelamento de segmento ST: bloqueio de ramo, como visto anteriormente, hipertrofia ventricular, utilização de marcapasso cardíaco. E o que mais derruba o pessoal em prova de residência? Supra de ST com sinal de Anzol. Ou seja, toda vez que eu olhar e perceber esse tipo de supra de ST com sinal de Anzol, esse paciente não pode ser trombolizado, não deve ser trombolizado. É um paciente que está apresentando uma repolarização precoce. Então, na verdade, o que vocês estão vendo aqui não é um supra de ST, é uma repolarização precoce. Então, por isso ela está entrando um pouquinho antes. Por isso a gente vê, então, esse sinal do Anzol. É muito comum em pacientes jovens, normalmente após 40 ou 45 anos, e associado a uma atividade física intensa. Ou seja, manifestou sinais e sintomas como síncope, desconforto, dor torácica, após levantar um supino na academia com uma carga muito alta. E aí depois você rodou o eletro e percebeu isso aqui, o sinal do Anzol. Cuidado para não cair nisso. Tá? Correlaciona, idade do paciente, manifestação clínica, o achado que você está tendo parece um supradesnivelamento de ST, mas na verdade eu tenho uma repolarização precoce. E outra situação comum é um supra de ST difuso, associado a um infra de PR, que é característico então da pericardite, como a gente já falou anteriormente. Sempre que a alteração for difusa, ou seja, notada em muitas derivações, significa que está acontecendo no coração inteiro. Então a gente deve pensar em quadros clínicos difusos, como pericardite, e não em eventos específicos como bloqueio de ramo ou como infarto agudo do miocárdio. Uma manifestação rara e muito grave no eletro é o eletro de Brugada. O que significa, então, o eletro de Brugada? A síndrome de Brugada é uma doença autossômica dominante e com penetrância incompleta, que pode causar síncope e morte súbita cardíaca em indivíduos jovens com coração normal. O que significa isso? Ela vai ser caracterizada, então, por um padrão eletrocardiográfico de bloqueio de ramo direito,
um BRD completo ou incompleto, seguido de uma elevação do segmento ST, e vai ser observado, então, de V1 a V3. Então, a gente pode observar aqui na imagem 1, na imagem 2 e na imagem 3, ou seja, V1, V2 e V3, só que o mais clássico aí é o que a gente está observando em V2. Na verdade, não é V1, V2 e V3, né? Tem 3 tipos diferentes, tipo 1, tipo 2 e tipo 3 de manifestações clínicas da síndrome de Brugada no eletrocardiograma, e a gente está observando aqui sempre V2, que é a nossa derivação então mais importante para esse tipo de observação, e o eletro de Brugada mais típico vai ser esse que a gente está vendo, o tipo 1. Então, cuidado, isso não é um supradesnivelamento de ST, isso é um eletro de Brugada, tá? Derivado então de uma doença autossômica, então vai ter outras características, e aqui a gente não vai falar de síndrome de Brugada especificamente, a gente está falando de eletro como um todo, mas é importante a gente saber também correlacionar. Agora então a gente vai falar de intervalo QT. O intervalo QT representa a sístole ventricular e está na moda por conta de alterações desse segmento, ou seja, aumento do intervalo QT pode estar associado à utilização de medicamentos que podem causar taquicardia ventricular. Então, por isso é muito importante, durante a avaliação, saber se o paciente faz uso de medicamento, que tipo de medicamento ele faz uso, por quê? Porque pode estar associado a uma alteração bastante típica aí com aumento de intervalo QT. O intervalo QT ele é medido do início da onda Q até o final da onda T e é considerado normal até 460 milissegundos. O aumento do intervalo QT favorece o risco de torsade des pointes, nome dado a um subtipo de taquicardia ventricular polimórfica, uma taquicardia ventricular grave que pode evoluir para óbito. Pessoas que desenvolvem taquicardia ventricular do tipo torsade des pointes podem sentir palpitações, ou seja, consciência do batimento cardíaco, parece que ela sente o coração pulsar dentro do peito, então ela pode sentir também tontura e desmaio. As séries de torsade des pointes de taquicardia ventricular normalmente desaparecem por conta própria, mas com frequência ocorrem novamente, ou seja, elas voltam a se repetir esses episódios. As drogas que causam aumento de intervalo QT são os ANTs, por isso devem sempre ser avaliados, ou seja, quando você está observando um paciente, avaliando o eletrocardiograma de um paciente e sabe que ele toma um ANTI, ou seja, a gente já vai falar quem são esses ANTs, a gente correlaciona então os achados do eletrocardiograma com os casos na utilização desses medicamentos. Então, quais são as causas então de QT alongado? Observa o quadrinho aqui do lado, que eu coloquei todos os principais antes aí para vocês. O que a gente vai achar? Primeiro, sem contar o uso de medicamento, a gente pode ter uma hipocalemia, ou seja, uma diminuição da concentração de potássio. Então, na hipocalemia, a gente pode ter um QT alongado. Agora, tirando isso, a gente pode ter utilização associada de antiarrítmicos, exemplo, sotalol. Ué, Felipe, mas um antiarrítmico gerando um aumento de QT? Exatamente, pode acontecer. Também antibióticos, exemplo, azitromicina, antiparasitários, ivermectina, antidepressivos e antipsicóticos. Então, a gente tem alguns pacientes que fazem uso então, de antidepressivos e antipsicóticos, e aí, às vezes, o psiquiatra vai ter dificuldade de fazer um ajuste medicamentoso. Por quê? Porque esse paciente ele tem um QT alongado. Então, se ele tem um QT alongado, ele tem que tomar um cuidado muito grande com o uso de antidepressivo e antipsicótico, que tem uma tendência de alongar ainda mais o QT, e isso pode gerar uma parada cardíaca lá na frente. Os antieméticos, como a metaclopramida, e também o uso de antimalários. Todos esses então, antiarrítmicos, antibióticos, antiparasitários, antidepressivos, antipsicóticos, antieméticos, antimaláricos, a gente tem que tomar muito cuidado. Na verdade, não é tomar cuidado com o uso do medicamento que ele foi indicado para uma coisa ou não, mas a gente vai observar sempre se esse paciente faz uso e correlacionar o uso desse medicamento com possíveis achados, aí, especialmente causas de alongamento de QT. Qual é o bizu aí? Como é que eu vou saber, então, se eu tenho um alargamento ou um alongamento desse meu segmento QT? O grande bizu é esse que vocês podem observar nessa imagenzinha que eu estou colocando aí para vocês. A gente vai pegar as duas ondas R, ou seja, que são as mais agudas, e depois a gente vai traçar um intervalo entre as duas ondas R. Quando a gente vai ter um alongamento de QT? Quando a onda T estiver invadindo o intervalo, ou seja, passando da linha do meio. Então,
Quando ela invade o intervalo, a gente está diante de um alargamento de intervalo QT. Então é sempre importante a gente observar. Peguei a pontinha, pego outra pontinha, traça no meio. Se a onda T estiver invadindo, tá, a gente vai estar diante então de um alargamento de QT. E aí a gente correlaciona com a clínica, vê se o paciente faz uso de algum anti, né? E aí a gente vai ver, na verdade, o médico aí ele vai poder ter uma observação um pouco melhor desse paciente, correlacionar mais com a clínica do paciente, às vezes conversar com outros médicos, se é um problema de interação medicamentosa, o que é mais importante para esse paciente nesse momento, tá? Ou aquele alargamento, ele pode ser só um sinal, só um achado, sem relevância clínica nenhuma também. Depois, a nossa última aí vai ser a nossa onda T. A onda T no nosso eletrocardiograma representa a repolarização ventricular, ou seja, a fase final em que o coração se prepara para uma nova contração. Então a onda T ela aparece após o complexo QRS. Então o que é certo? Eu tenho um QRS linha, ou seja, depois um segmento ST isoelétrico e depois essa minha onda T ela tem que aparecer após o complexo QRS e ter a mesma polaridade, ou seja, se R está para cima, T está para cima, se R está para baixo, T está para baixo. Por quê? Porque se a despolarização do ventrículo está acontecendo num sentido, a repolarização ela tem que acontecer no mesmo sentido. Então a onda T normal é suave e arredondada, com amplitude máxima inferior a 15 milímetros nas derivações precordiais e menor do que 5 milímetros nas derivações periféricas. No entanto, a onda T pode apresentar alterações que indiquem, então, diferentes condições, como hipocalemia, hipomagnesia, ou também a gente pode ter a onda T de baixa amplitude. A onda T no eletrocardiograma representa a repolarização ventricular, ou seja, a fase em que o coração se prepara para uma nova contração. A onda T aparece após o complexo QRS e normalmente tem a mesma polaridade, a mesma direção do complexo QRS. Ou seja, se eu tenho um QRS positivo, onda T positiva. Se eu tenho um QRS negativo, onda T negativa. A análise morfológica da onda T no eletrocardiograma é extremamente importante para avaliar, principalmente isquemia e potássio. Diferentemente da onda P, que tem um formato simétrico, a onda T tem um formato assimétrico e dizemos que ela é uma onda em montanha-russa. O que isso significa? Tá? Que ela sobe devagar, ou seja, que ela vai ter uma subida mais vertical e depois que a depressão dela, quando ela desce mais rápido, desce mais horizontal. Qual a impressão que a gente tem então? A gente vai ter uma impressão então de uma assimetria, como a gente pode perceber aqui, a onda P bem simétrica e a onda T assimétrica, ou seja, maior no começo e depois ela vai descendo, tá? Então essa é a morfologia da onda T. A onda T normal, ela é suave, mais arredondada, ou seja, ela é assimétrica, mas um pouquinho arredondada, amplitude máxima inferior a 15 milímetros nas derivações precordiais e menor do que 5 milímetros nas derivações periféricas. No entanto, a onda T pode apresentar alterações que indiquem diferentes condições, como hipocalemia, hipomagnesemia e também a onda T pode ter baixa amplitude. Aqui a gente pode ver uma tabela de potássio, tá? Ou seja, quando a gente tem condições de hipocalemia normal e de hipercalemia. Então a gente considera então uma hipocalemia inferior a 4, normal entre 4 e 5 de potássio, tá? E uma hipercalemia acima de 8. Então olha o que começa a acontecer. Quais são os grandes achados aí? A gente observa então uma diferença muito significativa entre o extremo, uma hipocalemia de 1,7 e o outro extremo, uma hipercalemia de 10. A gente começa a observar lá na hipercalemia uma diferença muito grande de onda com infra, ou seja, com um segmento QRS com S muito baixo, com o início de uma repolarização precoce, então tem várias características. Depois uma divisão lá quando a gente acha um potássio de 8, então a gente tem algumas coisas que diferenciam bastante aí, tá? Então o que a gente pode observar, né? Ou quando a gente observa aí essas alterações, hipercalemia, hipocalemia e sobrecarga ventricular esquerda, nesses casos a onda T pode ser pontiaguda, tá? Então a gente vai ter casos, tá, de onda T mais pontiaguda nesses casos específicos. A gente pode observar lá no 7.0, no 8.0, no 9.0, mas principalmente
com 7,8 de potássio, a gente já observa uma onda T bem pontiaguda. A gente observa também o aumento da amplitude de onda T, ou seja, a onda T ela pode se tornar mais alta, pontiaguda e simétrica, com base estreita inferior a 0,20 segundos. A gente pode observar também outra condição, que é a inversão da onda T. A inversão difusa das ondas T pode ser atribuída a diversas causas, como a síndrome de Morgan-Adams-Stroke, então, doença isquêmica, bradicardia, distúrbio metabólico, hipertrofia ventricular com bloqueio de ramo direito, alterações encefálicas e até outras doenças, tá? Então, a gente pode até confundir, então, com alterações encefálicas, ou seja, a gente, principalmente, então, nos acidentes vasculares hemorrágicos e outras doenças também, como doença arterial coronariana, sobrecarga de ventrículo esquerdo e tromboembolismo pulmonar também pode ter, então, alteração de onda T. A gente pode, então, encontrar também a onda T apiculada, ou seja, uma onda T apiculada é encontrada sempre em hipercalemia. Então, olha esse esqueminha que eu coloquei aqui para vocês. Na hipercalemia, o que a gente vai encontrar? Onda P achatada, QRS alargado, QT curto e depois uma onda T apiculada. Então parece que tem alguém puxando a onda T lá naquele sentido e ela vai puxando o gráfico todo de elétrons, né? Vai causando então, é como se tivesse uma repolarização precoce, vai aumentando, alargando o QRS, vai achatando a onda P e você vai tendo consequência como um todo. Isso é o que a gente pode ver aqui, ó, uma onda T aumentada associado a um pequeno supra de ST, que representa então a repolarização precoce, comum também em atletas saudáveis. Nesse outro gráfico aqui a gente pode ver uma onda T negativa simétrica, que representa então uma isquemia. Então, agora que a gente já viu todas as ondas e todos os segmentos, a gente vai para o nosso roteiro de análise clínica do eletrocardiograma. Então, assim como todo exame, né, assim como toda avaliação, a gente vai ter um roteiro. Então, todo exame ele é complementar, ou seja, o paciente é o mais importante a clínica, o mais soberano é a clínica. E além disso, tá, todo exame vai possuir uma configuração padrão para ser executado. Então, os critérios para diagnóstico de alterações podem variar conforme sexo e idade do paciente, assim como conforme também a padronização e a configuração para execução do exame de eletrocardiograma, que pode ser diferente também de lugar para lugar. Então, isso tem que ser muito respeitado e a gente tem que entender como o exame foi feito. Além disso, alterações identificadas não são especificamente indicativas de uma doença em si, mas de um conjunto de doenças que podem levar a essas alterações. Portanto, toda vez que a gente está olhando para o eletro, a gente deve se atentar às características do paciente para correlacionar corretamente o exame aos critérios diagnósticos, sobretudo ao caso clínico desse paciente. Então, o exame clínico é sempre primordial, ou seja, é sempre o exame padrão. E depois, esse exame de eletrocardiograma, que é extremamente importante para a gente, junto com a clínica do paciente, então ele vai ajudar a indicar qual caminho seguir com esse paciente, o que fazer, qual vai ser a conduta, né? Mas não só o eletrocardiograma com avaliação clínica. Então, o que a gente pode perceber em relação ao paciente? A quem pertence esse exame? Qual o sexo desse paciente? Qual a idade desse paciente? Será que ele tem alguma comorbidade? Ou seja, será que tem alguma coisa que a gente tenha que procurar nesse exame e correlacionar com a clínica desse paciente? Depois, em segundo ponto, qual é a indicação? Qual é o contexto em que esse exame foi solicitado? Qual a história desse paciente? Por que o exame foi pedido? Porque toda vez que você chega com o eletro, você fez um eletro por algum motivo, né? Ou tinha dor precordial, ou teve uma síncope, ou teve isso, ou alguma história. Mas por que pediram o eletro? Então isso tem que ser levado também em consideração. Depois, qual foi a configuração? Porque, na verdade, por padrão, o eletrocardiograma, tá, ele vai ser configurado em 25 milímetros por segundo e 10 milímetros por milivolts. Então, essa é a configuração padrão, mas ele pode ter uma configuração diferente, aí a gente vai também ter que saber. E depois, quando foi feito? Qual foi a data e hora em que foi realizado esse exame? Felipe, mas por que é importante isso? Só para ficar anotando data e hora de exame? Na verdade, lembra de quando a gente falou de evolução isquêmica no complexo, no segmento ST? Então, se eu tenho um supra de ST, o que pode acontecer em 30 minutos até
6 horas, depois de 6 horas, o que está acontecendo? Quais são as alterações de onda que eu vou ter lá? Então, qual vai ser o nosso roteiro para análise de eletrocardiograma? A gente vai avaliar ritmo, eixo, frequência, onda P, intervalo PR, complexo QRS, intervalo ST, intervalo QT e onda T, como a gente já falou aqui. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de forma mais rápida, porque a gente já falou de muita coisa, então agora a gente vai começar então a correlacionar. Felipe, e o mnemônico utilizado para avaliação? O mnemônico utilizado para avaliação, o padrão Rei-Dama. O que significa padrão Rei-Dama? Rei, ritmo, eixo das ondas, P, QRS e T, ou seja, o eixo do eletrocardiograma, e os intervalos, PR e QT. Então, aí vem o Rei, né? Rei, ritmo, eixos e intervalos. E depois, a gente vai ter a Dama, DAMA, duração das ondas, P, QRS e T, amplitude das ondas, P, complexo QRS e T, morfologia das ondas, P, QRS e T, a avaliação de frequência cardíaca e do segmento ST. Então, tudo isso a gente vai observar, tá? Então, quando a gente fala de ritmo cardíaco, o que é o ritmo cardíaco? Como a gente já viu anteriormente na avaliação do ritmo cardíaco, vamos olhar basicamente 3 derivações, D1, D2 e AVF. Por quê? Porque são as derivações que olham para a ponta do coração. Então, se a gente tiver onda P positiva em D1, D2 e AVF, a gente pode falar que o ritmo é sinusal. Então, o ritmo sinusal, a gente olha para essas 3 derivações, como a gente pode observar nesse exame aqui. Depois disso, a gente vai avaliar o eixo cardíaco. Então, na análise do eixo, vai ser utilizado, então, para avaliar o sentido da despolarização cardíaca, ou seja, como vem a onda cardíaca, como essa onda cardíaca percorre o músculo cardíaco. E pode ser feito, então, tanto pela onda P, quanto pelo complexo QRS. Ou seja, mas, Felipe, você vai fazer pela onda P, ou você vai fazer pelo complexo QRS, ou vai fazer pela onda T. O que é mais utilizado? O complexo QRS. Por quê? Porque o complexo QRS tem maior magnitude. Então, se você pegar um senhorzinho que tem ondas pequenininhas, que tem baixa frequência, né, que tem baixa voltagem, e eu já vejo ondas pequenininhas, como é que eu vou utilizar uma onda P se eu quase não vejo a onda P? Agora, o complexo QRS, como tem maior amplitude, fica muito mais fácil da gente avaliar. Então, o eixo cardíaco é considerado normal quando se encontra entre 0 e 90 graus, perdão, tá? Então, entre 0 e 90 graus. Porém, é aceitável entre menos 30 e menos 120, tá? Então, entre 0 e 90, o eixo normal, aceitável de menos 30 a 120, como vocês podem ver nessa imagem aí do nosso eixo que eu estou colocando para vocês aí. Agora, quando tiver um eixo desviado acima de 120 ou o eixo desviado abaixo de menos 30 graus, eu posso ter um desvio de eixo. Então, acima temos um desvio de eixo para a direita, acima de 120, e para baixo de 30, ou seja, menor do que 30, subiu ali na minha margenzinha, eu vou ter um desvio de eixo para a esquerda. E nesses casos já temos, então, um desvio patológico de eixo. Isso é muito importante já deixar separado lá na nossa avaliação. A gente pode encontrar desvios de eixo em hipertrofias ventriculares. Na hipertrofia ventricular direita, por exemplo, a gente vai observar o aumento de massa ventricular à direita. Isso faz com que a despolarização tenha maior tendência a vir para a direita. O mesmo pode ocorrer para o lado esquerdo. Se a gente tiver uma hipertrofia ventricular esquerda, aumento de massa à esquerda, desvio, né, de eixo para a esquerda. Então a gente sempre correlaciona. Tem desvio? Tem, mas ele é isolado? Não. Não, ele está associado então com uma hipertrofia. Então a causa do desvio pode ser a hipertrofia. Então a gente sempre leva em consideração isso. Também vamos encontrar desvios de eixo dos bloqueios divisionais, BDAS, bloqueio divisional antero superior, e o BDPI, bloqueio divisional posterior inferior. O BDAS nada mais é do que um desvio do eixo para a esquerda, enquanto o BDPI nada mais é do que um desvio do eixo para a direita, sempre sem nenhuma causa aparente, pois se tiver hipertrofia, como a gente já mencionou, a causa vai ser hipertrofia. Se tiver hipertrofia esquerda, vai desviar para a esquerda. Se tiver hipertrofia direita, vai desviar para a direita. Se não tem causa específica, a gente vai então pensar nos BDs, então, nos bloqueios. Aqui, então, a gente pode ver esse gráficozinho
do eixo cardíaco normal. Então, a gente observa aqui o eixo cardíaco normal em duas derivações. Que derivações são essas? D1 e AVF. Por quê? Porque são as derivações que olham para o eixo. Se eu tenho positivo em D1, positivo em AVF, então significa que eu tenho um eixo normal, entre 0 e 90 graus. Felipe, mas como a gente vai avaliar isso aí então? Então, na verdade, eu posso botar esse gráfico de eletro para vocês, e aí nesse gráfico de eletro, então, a gente vai olhar em todas as derivações como se encontram então, né? Ou seja, como é que a gente vai observar se ele está para cima ou se ele está para baixo. Na verdade, não em todas as derivações. Em D1 e AVF, o que a gente encontra, como a gente encontra esse eixo. Então, aqui a gente pode observar em D1 positivo, em AVF positivo. Então, se ele está positivo em D1 e AVF, eu tenho então um eixo normal, não tenho bloqueio nenhum, tá? Depois, avaliação de frequência cardíaca. O ritmo cardíaco pode ser regular, pode ser irregular. E dentro da irregularidade, ele pode ser irregularmente irregular, ou seja, é irregular, mas mantém um padrão de regularidade da irregularidade dele. Parece meio confuso, mas ele é assimétrico, mas ele é regularmente assimétrico. Então, tem como você prever. E a gente tem o irregularmente irregular, que ele é irregular, mas sem nada parecido. Ele não tem nenhuma semelhança uma parte com a outra. Para a gente calcular, então, a frequência cardíaca de forma rápida e prática durante a nossa análise, a gente pode utilizar a fórmula 300 dividido pelo número de quadradões localizados entre as ondas R. Tá? Mas isso partindo do princípio que eu tenho uma frequência cardíaca, ou seja, que eu tenho um eixo normal e que eu não tenho nenhuma alteração, ou seja, que a minha frequência é regular. Depois, em relação ao eixo cardíaco, a gente vai avaliar o eixo cardíaco utilizando, como a gente já falou, D1 e AVF. O eixo cardíaco vai ser considerado normal quando o complexo QRS estiver positivo nessas duas derivações. Olhei para D1, olhei para AVF, né, que é a amplificação do vértice inferior, que olha para os pés. Então, se as duas estão positivas, eixo normal. Depois, onda P, a gente já falou bastante anteriormente, a gente avalia amplitude, morfologia, melhor para avaliar D2, melhor para ser avaliada então em D2 e V1, lembrando então que ela pode ser regular, tá? Pois representa então a contração dos átrios, e as irregularidades vão indicar então as hipertrofias atriais, associadas comumente a estenoses. A gente já falou isso lá na frente, né? Estenose de válvula mitral, né? Que é a esquerda, então gerando um aumento do átrio esquerdo, estenose de válvula tricúspide, gerando um aumento do átrio direito. Se for do átrio esquerdo, a gente vai gerar aquela onda P em Corcova. E a gente já falou isso tudo lá no início da aula, então isso é extremamente importante da gente estar avaliando. Depois, por que D2 e V1? Tá? Então, V1 é precordial, está pegando lá na frente, e D2 está pegando o mesmo sentido. Agora, a gente pode observar também outras derivações, né? Então, D1, D2 e AVF, que são as derivações que a gente faz para avaliação de onda P, para determinar se esse ritmo ele é sinusal, ou seja, um ritmo normal, ou se ele é um ritmo nodal, lembrando que o ritmo sinusal onda P positiva em D1, D2 e AVF, como são derivações que facilitam então a visualização da onda P, também podem ser observados ali, tá? Aqui a gente está colocando D2 e V1, que são as mais próximas, então tem uma tendência a ter uma onda P mais alta. Outra coisa que a gente vai avaliar, intervalo PR. O que significa aqui? Tá? Aqui a gente vai avaliar um intervalo fisiológico ou atraso fisiológico de condução atrioventricular, que é normal até 5 quadradinhos. O aumento do intervalo PR é indicativo de bloqueio atrioventricular, que pode ser bloqueio de primeiro, segundo ou terceiro grau, como a gente já viu, tá? E para diferenciar, a gente tem que observar se cada onda P, então, gera um complexo QRS. O que acontece, né, no bloqueio atrioventricular de primeiro grau? De segundo grau, então, a gente vai diferenciar, tá, se os regulares, ou seja, quando a gente tem ondas P que não geram complexo QRS, porém de forma regular, por exemplo, né, a cada três ondas P, uma não gera QRS, e ainda a gente pode encontrar o bloqueio atrioventricular de segundo grau inesperado, quando não conseguimos prever, então, a onda P que vai gerar QRS, sendo indicativo, então, de utilização de marca-passo. Posteriormente, mais grave, o BAV de terceiro grau, onde o ritmo de disparo de ondas P é muito superior ao complexo QRS, que vai levar então a uma bradicardia acentuada e maior risco aos pacientes. Aqui ainda a gente deve
se atentar e não confundir, né? Já que a gente já viu anteriormente, um aumento no intervalo de PR com uma pré-excitação ventricular, tá? Que pode ser normal. Depois, complexo QRS, a gente já falou bastante deles. No complexo QRS, então, a gente vai avaliar amplitude, morfologia, duração, tá? Então, lá na nossa listinha, né, no nosso checklist, devemos avaliar também todas as derivações e observar a progressão do complexo QRS durante sua análise, tá? Depois, segmento ST, a avaliação do segmento ST, a gente vai procurar supra ou infra desnivelamento de segmento ST, e aqui a gente vai observar isquemia e potássio, tá? Então, segmento ST, isquemia e potássio é o que a gente vai ver na maioria dos eletros, tá? É o que a gente mais vai ver. Qualquer coisa que fuja disso é bem mais raro e menos comum da gente ver, e a gente vai ver isso depois em aulas mais avançadas. Intervalo QT, tá? Observar se há prolongamento de QT e se ele invade a linha média, como a gente já mostrou aqui também, tá? Colocando lá no ponto R, marcando os pontos R, marcando um ponto intermediário entre as ondas R e vendo esse intervalo aí, se essa onda T está invadindo ou não o espaço. E depois a onda T, observar então se tem a mesma polaridade do complexo QRS e se é simétrica, pois como a gente já viu então, devem ser fisiologicamente e morfologicamente em montanha-russa, ou seja, será simétrico, ou seja, sobe inclinado e desce oblíquo, beleza? Então, esse é o nosso checklist, ou seja, toda vez que a gente vai avaliar, a gente vai ter que fazer essa avaliação, ou seja, observar todas as ondas, observar os intervalos, observar os segmentos, para depois a gente tentar correlacionando todos os achados que a gente tem do nosso eletrocardiograma com a clínica do nosso paciente, tá bom? Então, a gente fecha por aqui essa nossa aula introdutória de eletrocardiograma, onde a gente falou um pouquinho de todas as características, né, mas não avançou muito em uma patologia, a gente deu uma geral aí em tudo, relembrando que a gente começou com eletrofisiologia, depois a gente falou um pouquinho do exame, a gente falou um pouquinho das derivações, o que significam as derivações, quais são os vetores que cortam, qual é a relação desses vetores, então, ou seja, das derivações com as paredes do coração, quem irriga cada parede do coração, para na hora da isquemia, eu tive um supra de ST, então eu tenho uma isquemia, né, em D1, D2, AVF, que pegam parede inferior. Quem eu estou pegando na parede inferior? Né? Que artéria está chegando ali? Então, se tem uma obstrução, se fechou uma artéria, qual artéria fechou? Então, parede inferior, por exemplo, a gente falou lá atrás, artéria descendente posterior, que é ramo da artéria coronária direita, mas a gente pode ter outros segmentos, né? Pegar parede septal, V1, V2, parede lateral, V3, V4, parede lateral superior, V5, V6, ou seja, tem várias possibilidades de observar o coração, várias formas diferentes da gente olhar para o coração e, consequentemente, a gente vai avaliar todas as ondas, todos os segmentos, todos os intervalos, sempre correlacionando com a clínica do paciente, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.